você, telespectador da TV Câmara, começando mais um Ponto do Encontro, hoje com a presença do vereador Beto Canguçu, da professora Elza Rossi e do professor Leonardo Sacramento. E o assunto, educação. Vereador, obrigado pela presença. Como é que está a educação no município? Obrigado. Nós que agradecemos pela oportunidade de poder compartilhar deste ponto de vista aqui contigo, com os professores Leonardo, professora Elza. Eu acho que a educação no município, ela é uma educação diferenciada. A rede municipal, nós temos debatido inclusive isso nas sessões plenárias aqui da Câmara, é uma rede diferenciada do ponto de vista da qualidade do ensino, né, em comparação a outras redes. Mas nós não podemos achar que está tudo perfeito, tudo às mil maravilhas, porque nós temos problemas graves na rede, que temos falado sobre ele nas sessões e temos identificado nos últimos anos. A impressão que a gente tem é que falta um certo planejamento na rede. Podemos citar como exemplo, eu não acho que seja normal o fato de nós termos realizado recentemente um concurso para PEB 2 e PEB 3 e estar chamando professores para o início das atividades em outubro, novembro, quase no final do ano letivo. Eu não posso considerar isso normal numa rede municipal, numa cidade como Ribeirão Preto, né? E esses 10 meses, muitas das salas de aulas acabaram ficando sem professores, tocadas por estagiários. Temos problemas também em algumas escolas que as salas de aulas ultrapassam o número de alunos, digamos, permitido pelas resoluções do Conselho Municipal de Educação. Então eu acho que são problemas que as autoridades públicas, a secretária de Educação, a prefeita, nós, vereadores, temos que estar atento a isso. Volto a dizer, é reconhecido a qualidade do ensino municipal, temos uma estrutura privilegiada. Agora, não podemos ficar deitados em berço esplêndido achando que não tem nada que fazer, que estamos no paraíso. Temos que avançar, tá certo? Ontem na sessão plenária, inclusive, nós estávamos debatendo que os índices aí de avaliação da educação no município atingiram notas satisfatórias. Mas nós não podemos nos contentar em ficar por volta de 6 alguma coisa na avaliação. Temos que buscar sempre a qualidade total. Então eu penso que algumas coisas têm que ser feitas ainda na rede municipal. Professora Elza, com toda a sua experiência na educação, a senhora acha que falta planejamento? Eu penso que sim. No momento em que foi feito um novo estatuto do magistério, era sabido que havia necessidade de mais professores. Isso não foi providenciado a tempo e realmente deixou nossas escolas, muitas vezes, sem professores em sala. Que, como o vereador acaba de dizer, nós tivemos salas que ficaram com o estagiário praticamente durante todo o ano. Eu sou testemunha disso porque a escola onde eu trabalho ficou sem professor de educação física desde abril, e quem tocou essa turma foi o professor estagiário que estava cursando pedagogia. Então, essa falta de planejamento para esse tipo de coisa redundou num processo muito difícil para as escolas. Existe a ausência, todo mundo sabe, muitas medidas tiveram que ser tomadas em função disso, e quando nós temos em vista uma mudança tão grave, tão séria, como é uma mudança de estatuto, tem que haver uma previsão que antecede tudo isso. Professor Leonardo, dentro da sua avaliação hoje, o ensino municipal, ele está bem diferenciado em referente às escolas estaduais? Eu diria que há 3, 4 anos atrás, sim. No ano passado, e sobretudo esse ano, não. Eu acho que as escolas municipais, elas acabaram reproduzindo um modelo que vem das políticas estaduais, né? É bom lembrar que no início da gestão da prefeita, havia uma proposta de implantação de bônus a partir da avaliação de mérito, né? E o que ocorreu esse ano é que a Prefeitura Municipal, ela sofreu uma ação do TCE, do Ministério Público, no final do ano passado, né, que ela não podia mais renovar os contratos dos professores emergenciais, né. Ela sabia disso, né.
ela elaborou um concurso em 31 de janeiro desse ano e o concurso só terminou em outubro deste ano em função da pressão de professores. Então nós ficamos o ano todo com um déficit significativo de professores. Segundo dados da própria secretaria, algo em torno de 20 mil alunos ficaram sem professores esse ano, né? Então a questão é, além dos estagiários darem aula, muitas vezes os alunos não tinham nem o estagiário em sala de aula. Então, os alunos eram colocados em salas, né, em salas com duas, três turmas, ou iam para a quadra com duas, três turmas, laboratório de informática. Posso dizer com segurança que muitos e muitos alunos hoje, esse ano, não tiveram aula. Como a própria secretária falou em uma entrevista, em que havia necessidade de repor aulas, né? Se vai repor, é porque as aulas não foram dadas. Claro. Vereador, posicionamento do Legislativo em cima dessas informações, qual é? Então, que nem eu disse anteriormente, é uma situação de preocupação. Cabe a nós, vereadores, tentar abrir um diálogo com o Executivo para ver como resolver essa questão. É importante essa realidade que traz o professor Leonardo e a professora Elza, e acho que a própria secretária da Educação, a professora Débora, tem que estar aberto a esse tipo de diálogo, esse tipo de, digamos, crítica construtiva. Porque eu sei que quando a gente é secretário, eu já fui secretário da Assistência Social, a Elza foi secretária da Educação, as informações que chegam para a gente são as mais coloridas, as mais bonitas possíveis. Né? Então, se você vai dialogar com a secretária, ela fala, não imagina, eu já fiz vários requerimentos, não temos estagiário dando aula na sala de aula, os estagiários estão acompanhando professores, não tem falta de professores, os alunos estão todos em sala de aula. Então, eu quero crer que essas informações que chegam para a secretária são informações de quem quer agradar a secretária para dizer que está tudo bem. Porque a realidade vivenciada no dia a dia lá na escola, agora relatada pela professora Elza e pelo professor Leonardo, é um pouco diferente. Então, se nós não tivermos essa abertura de diálogo e tentar encontrar uma solução, nós temos uma categoria, os professores são pessoas preocupadas com a rede, com a educação, não estão fazendo essas colocações porque querem fazer qualquer tipo de embate, digamos, político com o governo, mas querem melhorar a educação, querem dar a sua contribuição. Então, quando chega essas informações, eu acho que o gestor ele tem que, pelo menos, deixar um espaço de entendimento de que aquilo possa, de fato, estar acontecendo e buscar investigar, tá certo? Eu, quando ocupei cargo no Executivo, eu não era secretário, não fui diretor, que ficava no meu gabinete esperando as informações chegarem. Eu ia até a campo. Então, acho que é papel da secretaria, através da secretária, da supervisão, das coordenadoras, vivenciar isso na prática, em loco, no dia a dia. Porque é preocupante. Eu volto a dizer, não é possível que uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto, uma cidade que quer ser capital, digamos, de uma região metropolitana, que é sede de uma região metropolitana, tenha problemas de planejamento desta natureza que nós tivemos esse ano. Problemas na educação infantil, estamos aí num processo de implantação de jornada ampliada, temos problema gravíssimo de falta de estrutura das escolas para acolher esse atendimento integral. É óbvio que as diretoras, eu visitei algumas escolas, estão fazendo das tripas por coração para poder acomodar da melhor maneira possível essa ampliação de jornada. Mas foi preparado essa ampliação de jornada? Tem espaços para isso? Tem uma proposta pedagógica? Tem professores contratados para ficar com as crianças? Porque senão a gente vai ficar sempre correndo atrás do prejuízo e fazer aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Essa semana a imprensa divulgou de que nós temos salas com algumas crianças além do que o permitido, né? Até o professor Leonardo, através da Lei de Acesso à Informação, obteve isso, a relação de alunos por sala, onde demonstra de que tem sala com mais aluno que deveria. Aí as pessoas que defendem o governo, a secretaria, falam, não, isso não existe. Bom, mas eu ontem até falei, a Lei de Acesso à Informação ela tem isso de positivo, ela deixa o rei nu, né? Ele fala, o discurso é uma coisa e a prática é outra. Então, com acesso às informações, nós temos que buscar corrigir isso. Eu como vereador, eu tenho certeza que os vereadores, tenho certeza que a professora Elza, o professor Leonardo, nós queremos o melhor para a rede, nós queremos que as salas de aula estejam supridas dos professores necessários, que tenham as condições necessárias para a boa prática educativa.
Tá? Então, volto a dizer, nós temos diferenciais em relação a outras redes, mas temos que avançar não para igualar por baixo ou para igualar com os problemas da rede estadual, mas nós temos que igualar por cima, buscar sempre uma educação de qualidade. E hoje, ressaltando que a qualidade que nós temos, tanto na rede municipal e tanto na rede estadual, ela se deve ao esforço do magistério e menos pelo esforço dos governantes. Os professores, sem dúvida alguma, têm méritos nisso. Nós temos vários problemas na rede estadual de ensino. E nós sabemos qual é. O problema principalmente de segurança pública. Principalmente, agora, ontem foi deflagrado o combate às drogas dentro das escolas. Temos problemas sérios no Tomás Alberto, de denúncias que chegam aqui para a nossa TV, de tráfico de drogas dentro da escola. Dentro da escola. É uma situação muito complicada. Aí eu pergunto à professora Elza, eu sou do tempo que a escola era tratada como um templo sagrado. Né? E hoje? Hoje eu vejo da seguinte forma, as redes em geral, elas foram abertas para atender o maior número possível e obrigatoriamente, até pela justiça, os alunos têm que estar estudando, isso é um direito de cada um deles. Antigamente as escolas eram mais restritas, o pessoal que fazia parte das escolas não era o total da população, digamos. Hoje nós temos que atender todos. Esses problemas relativos a drogas, eu vejo que eles existem em muitos pontos. Vejo a escola estadual, inclusive, com muito mais dificuldade, porque eles têm muito mais cursos noturnos que possibilitam as pessoas estarem ao redor da escola sem serem muito notadas. Mas eu quero entender que há esse problema e que precisa ser realmente averiguado, tem que estar sendo constantemente avaliado pelos órgãos competentes e fazer com que a nossa juventude possa adentrar a escola com segurança. Isso é fundamental. Vereador, vou fazer uma pergunta um pouco, tanto quanto complicada. O que o senhor pensa da municipalização do ensino, em termos de ensino médio? Então, essa foi uma discussão que já no passado foi feita. A questão da municipalização, ela tem que... aliás, a municipalização das políticas públicas em geral era um desejo da Constituição. Agora, o que ocorre é o seguinte, a municipalização não pode significar transferência de responsabilidade para o município e a lavagem de mão por parte do governo do Estado. Tá certo? Porque eles empurram para o município a responsabilidade, mas não empurram recurso. A arrecadação cada vez mais fica centralizada na esfera estadual e na esfera federal, e tem que ir lá o prefeito com o pires na mão pedir recurso. Né? Então, em tese, a municipalização das políticas seria uma boa alternativa, desde que nós mudássemos o sistema tributário nacional e passasse a ter o município como uma unidade administrativa que tivesse maior quantidade de recurso. Porque hoje a gente paga os recursos, alguns deles vão para Brasília, né, vão para o estado de São Paulo, depois retornam em forma de repasse e tal. Isso é um problema. Pegar um paralelo com a educação, a questão da saúde. Hoje o município recebe recursos do SUS pelo tamanho da população que ele tem. Só que aqui em Ribeirão Preto, nós atendemos 2 Ribeirão Preto nos nossos postos de saúde, porque vem gente de fora, de outras cidades, de outros estados, vem atender aqui. E o sistema não permite que a gente atenda o paciente aqui e cobre da cidade o atendimento. Então nós precisaríamos mudar a forma de repasse do dinheiro do SUS, não pela população, mas pela quantidade de pessoas atendidas. Então, só para traçar um paralelo, a educação poderia se discutir a questão da municipalidade em algum momento, desde que os recursos ficassem com o município. Porque senão, isso é uma coisa que acontece na prática com outras políticas também. Você estava falando de segurança. Outro dia nós debatemos aqui na Câmara. Hoje em dia, se você for analisar, as viaturas da Polícia Militar são pagas muitas vezes pela Prefeitura. A alimentação dos policiais no quartel dos bombeiros paga pela Prefeitura. Aluguel das sedes das delegacias paga pela Prefeitura. Combustível? Combustível pago pela Prefeitura. Outro dia doamos uma área para a Polícia Civil
montar um centro de polícia científica em Ribeirão Preto, dinheiro da prefeitura. Ué, então o governador fica fácil, né? Ele pega os impostos e joga tudo para a prefeitura, fez o convênio da atividade delegada, a prefeitura vai pagar a hora extra de policial para poder atuar em alguns pontos da cidade. Então a discussão da municipalização teria que vir acompanhada de uma discussão de uma modificação da estrutura tributária no país, sob pena da gente sacrificar, aí sim já apertar ainda mais o já combalido orçamento municipal, que não dá conta de todas as políticas que nós temos aqui, tá certo? Professor Leonardo, o que o senhor pensa do ensino período integral? Bem, eu penso que o ensino de período integral e deve ser a meta de qualquer sistema de ensino, porque, segundo pesquisas, é aquele que de fato produz os melhores resultados com o aluno, né? Então, todos os sistemas, os grandes sistemas de ensino internacionais, sobretudo os europeus, os asiáticos, né, eles são pautados em sistema integral, né, em um ensino integral, fazendo com que o aluno tenha o maior tempo possível no dia de contato com o conhecimento sistematizado transmitido pelo professor, né? Agora, para que isso seja feito, é preciso que exista, como esses países fizeram antes, um conjunto de reformas estruturais, né, que vai desde a reforma do aparelho escolar, né? Não se pode implantar um ensino integral no afogadilho, como foi feito, né? Que as crianças têm que ficar numa escola que não tem nem chuveiro durante 8 horas, por exemplo, né? Ou não tem, como se nota hoje, alimentação em quantidade suficiente, né? Então, uma série de problemas, né, estruturais da própria instituição escolar, como problemas também estruturais ligados à carreira do professor, né? A como que se pensa o professor, né? Por exemplo, não dá para pensar em ensino integral com um professor dando aula em 3, 4 escolas, né? O professor ele tem que ter dedicação exclusiva em uma escola, né? Fazer parte da comunidade escolar, né? Então, sem essas reformas estruturais, na prática, quando se implanta um ensino integral, ele acaba gerando mais problemas, né, do que propriamente as soluções que ele deveriam gerar, ou das soluções que foram geradas pelos grandes sistemas de ensino ao redor do mundo. O Estatuto da Criança e do Adolescente praticamente exige isso, vereador. O período integral para você tirar a criança da rua. Ou uma integração entre secretarias, no nosso caso aqui, como seria Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura e Secretaria Municipal de Esportes. E isso a gente não vê na prática, né? O senhor não acha que o município está estagnado, parado, não tomando parte à frente disso, de implantar nas escolas municipais o período integral? Eu acho que essa discussão ela está um pouco atrasada no município e conforme disse o professor, eu acho que isso que é o problema da gestão pública, da administração pública. Ela sempre trabalha em cima de correr atrás do prejuízo, né? Nunca se antecipa ao problema propriamente dito, né? Então, é óbvio que uma rede que era período parcial e que vai se tornar período integral, ela tem que ter toda uma preparação para isso, claro, né? Então, essa questão foi colocada, por exemplo, na campanha eleitoral passada, e nós vimos os candidatos defenderem a jornada integral, né, a escola a tempo integral, inclusive a prefeita assumindo o compromisso que iria fazer, e meio como uma resposta ao compromisso de campanha, a promessa eleitoral, se implantou uma coisa que já vem sendo discutido e orientado pelo Ministério da Educação, dessa necessidade, há recursos para isso. Agora, eu acho que tudo que começa meio apressado no afogadilho, ele traz problemas. Depois você tem que voltar e reconstruir as relações e todos os erros. Então, eu penso que a gente sempre sai atrasado nessas questões. Eu acho que você deveria envolver a comunidade escolar como um todo, chamar os professores para fazer esse debate, né? Os gestores não podem ter a soberba, achar que só eles detêm o conhecimento da rede, só eles podem opinar. Eu acho que os professores têm que ser chamados a contribuir com esse debate, tá certo? A comunidade escolar como um todo, os alunos, têm que fazer um grande debate sobre isso, de como fazer para que a nossa rede amplie a jornada, tenha escola integral, que é um sonho, né?
Eu acho que está aí, é um direito, que nem você falou, da criança ter um atendimento escolar e ter atividades extracurriculares na própria escola no período posterior digamos, ao horário normal, vamos chamar assim, entre aspas, da escola, mas isso tudo tem que ter preparo, tem que ter integração entre as secretarias. Agora, a gente percebe que o município, isso não é um problema de Ribeirão Preto, o poder público no geral, as secretarias não se conversam, não tem políticas comuns, conjuntas, né? Cada secretaria fica cuidando do seu pedaço, vamos chamar assim, e não se conversa. Esse tema não pode ser bloqueado, não pode ser blindado, né? Você me perguntou agora há pouco, o que a Câmara pensa sobre isso? Recentemente nós perdemos a oportunidade de constituir uma comissão especial de estudos aqui para discutir os problemas da educação. Foi rejeitado, né? Se aprova tantas comissões de estudos aqui na Câmara, inclusive 1, 2, 3 comissões que tratam do mesmo tema. Nós temos hoje 3 comissões trabalhando, discutindo da ERP, né? E não conseguimos implantar a comissão de estudo da educação. Então a impressão que a gente tem é que alguns assuntos são blindados dentro do legislativo ou dentro da administração. Como se tivesse pessoas donas daquela política pública, daquele assunto que não se pode debater. Mas qual que é o problema de debater numa comissão de estudo da Câmara o problema da educação? O legislativo tem que contribuir com o debate, tá certo? Então eu penso que o diálogo é necessário, sempre, em qualquer política, em qualquer secretaria, e procurar sempre se antecipar com planejamento, né? Existe uma diretriz, a professora Elza, o professor Leonardo pode falar melhor que eu, do Ministério da Educação, de implantação da jornada integral, não só na educação infantil, como no ensino fundamental. Como que o município vai responder a isso? Não é decretar, a partir de janeiro de 2014, vamos agora implantar o ensino integral no fundamental. Vai dar outro problema, que nem deu na educação infantil. O que precede essa implantação? Um debate. Com quem? Com os professores, com a Câmara, com a comunidade escolar, alunos, pais de alunos. Se não fizer isso, a chance de errar é muito grande. Se fizer o debate com antecedência, a chance de acertar também é muito grande e os erros vão ser diminuídos. Mas, vereador, nós temos um grande problema, que nós temos audiência pública na Câmara Municipal, temos comissões de estudos e parlamentares que a população não participa. E a população não tem nem interesse em participar, né? Por mais convidado que ela seja, nós sabemos que os vereadores convidam, né, as entidades representativas de cada região, de cada parcela da população que tem interesse sobre determinado assunto, não vem. E depois ficam atacando pedra. Essa é uma verdade, tem que ser dita também, né? Agora, professora Elza, a senhora foi secretária de Educação. Nós temos espaço físico para o período integral em Ribeirão Preto? Eu vejo o seguinte, a educação em período integral, ela envolve também a participação de tudo que a cidade tem que possa oferecer, além do espaço que a gente tem dentro da educação. Nós temos na cidade excelentes órgãos que podem contribuir para que a gente possa ampliar esse atendimento para os alunos, que eles possam sair daquele espaço escolar, estarem participando de atividades que venham somar na sua formação em outros espaços que a cidade tem. E isso não é aproveitado, porque só dentro da rede escolar realmente não há espaço. Nós temos hoje um programa que funciona na rede, que é o Mais Educação. Mais Educação é um programa do governo federal que está sendo desenvolvido nas escolas que optaram por ele. Você percebe nitidamente que os espaços são insuficientes. Por quê? Porque a escola permanece aquele nicho. Muitas foram construídas em espaços pequenos, não têm onde ampliar e acabam não tendo condições de oferecer para os alunos outros tipos de atividade que enriquecem o seu currículo e o seu desenvolvimento. Por isso, acho que tem necessidade da gente entrar em contato com todas as instituições que possam colaborar com isso, fazer essa discussão realmente na cidade, trabalhar com as secretarias afins, porque essas secretarias precisam participar e elas têm um orçamento mínimo, que a gente sabe disso. O dinheiro da educação é um dinheiro praticamente carimbado, ele tem que ser utilizado. E eu creio que se a gente fizesse um trabalho coordenado nessas condições, poderíamos oferecer para os nossos alunos um trabalho muito mais amplo, sem ser estritamente no espaço escolar.
Eu estive na capital, vereador, e eu sou paulistano, estou aqui há 25 anos. Eu me lembro, na época de garoto, que quando teve o Sul-Americano em São Paulo, foram construídos centros educacionais, culturais e esportivos em vários pontos da cidade, onde a gente tinha o complemento do currículo escolar ali. Então eu estudava no período da manhã, no período da tarde eu teria que ir a um centro desse. E era obrigação, era currículo, eu tinha que ir, eu tinha até aula de educação física, aula de artes, né, desenhos, eu tinha que ir. Garoto, eu tinha que ir, não importava. Eu morava na zona sul da cidade, eu tinha 2 centros para ir. Quem morava na zona norte tinha 2 para ir e assim consecutivamente. Aqui em Ribeirão Preto nós temos uma deficiência de atrelar o aluno a isso. A cidade cresceu uma barbaridade. Nós somos, eu de 25 anos que moro em Ribeirão Preto, nós praticamente triplicamos o tamanho da cidade. E as nossas estruturas continuam basicamente as mesmas. E isso é um problema muito sério, porque nós não temos como atender. Né? E aí a gente vê que muita gente dá murro em ponta de faca. Você não sabe se você assovia ou chupa cana. Então é uma realidade que nós temos que enfrentar, tem que encarar o leão. Não importa como. Isso. Não é isso? A professora Elza colocou uma coisa muito interessante. A estrutura física das escolas hoje ela não permite uma qualidade nesse aspecto da ampliação da jornada. Então nós temos um problema. Nós temos que resolver um problema existente e temos que pensar no futuro. Então, será que no futuro as próximas escolas que estão sendo construídas já estão sendo construídas pensando nessa necessidade da ampliação da jornada? Será que está se pensando nisso ou não vão continuar construindo escolas no mesmo molde, no mesmo padrão? E aí daqui a 5 anos vamos estar aqui discutindo de novo que as escolas não têm espaço físico. Então, essa é uma primeira questão. A Secretaria de Obras, quem planeja a construção das novas escolas, tem que pensar nisso. Não podemos mais ter uma escola onde você não tem espaço, onde você não tenha área de lazer, onde você não tem uma quadra esportiva coberta, que possa praticar esporte, onde você não tem, de repente, uma piscina. Quer ver um exemplo? Ribeirão Preto, na escola Virgílio Salata, antigamente funcionava lá o Clube do Ipiranga. Era um clube do Ipiranga do lado da escola Virgílio Salata. Hoje a escola funciona, a área lá está completamente desativada, abandonada, e que poderia ser utilizado numa ampliação com piscina. Nós temos hoje uma escola boa, a CMEI João Gilberto Sampaio, ela tem lá piscina, tem uma quadra coberta e tal, mas não são todas as escolas. A Eduardo Romualdo aqui na Vila Virgínia tem do lado o CSU. Nós temos tem uma integração boa. Dá para fazer uma integração. Tem a Cava do Bosque. Então, isso que a professora Elza coloca, é necessário. Quais são os espaços físicos que nós temos em Ribeirão Preto, fora das escolas, que poderiam integrar nesse processo de jornada ampliada? Isso para resolver a situação atual. Agora, para o futuro, tem que se pensar em construção de escolas, de prédios físicos que ampliem isso. A Marta Suplicy, quando foi prefeita em São Paulo, construiu os CELS, né, que são equipamentos educacionais acoplados a esporte e à cultura. Então, se não pensar nisso, nós vamos daqui a uns anos estar discutindo a falta de espaço de novo. Tá? Mas queria só fazer um recorte, um parênteses, quando você coloca a questão da não participação da população nas audiências públicas, nas comissões. Isso é uma realidade. Agora, nós também temos que reconhecer o seguinte, né? As comissões e as audiências têm que ser em horário que as pessoas podem participar. Se você faz uma audiência pública 2, 3 horas da tarde, como que as pessoas participam? Só vai participar vereador mesmo, que tem horário disponível para isso. Né? Se você não fizer uma audiência à noite, ou no horário que permita as pessoas participar, não tem. Eu, por exemplo, todas as comissões que eu presido, eu procuro fazer depois das 18 horas, 18h30. Justamente para que possibilite as pessoas a discutir. Hoje, se você faz uma audiência, por exemplo, nesse horário deste programa, quem dá aula de manhã não pode participar. Tá certo? Só pode participar quem dá aula à tarde. Se você faz à tarde, quem dá aula à tarde não participa, só participa quem dá aula de manhã. E quase todo mundo dá aula manhã e tarde. Manhã e tarde. Então, primeiro que a responsabilidade nossa, independente se vem ou se não vem, a gente convocar e promover esses debates. Claro. A responsabilidade dos agentes públicos. E trabalhar para que as pessoas venham. Agora, não podemos garantir presença. Agora, se a gente facilitar a presença das pessoas nos horários, eu tenho certeza que a comunidade está ávida por participar das deliberações, né? Eu vejo o seguinte também, os espaços públicos internos vão sendo aos poucos dilapidados. Por exemplo,
As bibliotecas, não são todas as escolas que têm uma boa biblioteca. Isso é fundamental. O governo federal tem feito um esforço muito grande, porque tem mandado muito acervo para as escolas. Agora, tem que haver um espaço considerado uma biblioteca, onde o aluno aprenda que ali ele vai, ele estuda, pesquisa e pode contribuir para o desenvolvimento do aluno. Esses espaços vão desaparecendo, por quê? Vão sendo transformados em espaço de sala de aula, porque não tem onde colocar os alunos. Laboratórios. O aluno não tem, ele sai muitas vezes de uma 8ª série, de um 9º ano, sem ter tido contato com um microscópio. Como é que pode ter uma formação quando o aluno não tem essa possibilidade de trabalhar com esses instrumentos que são fundamentais para que o aluno desenvolva o conhecimento dele? Então, o espaço interno precisa ser realmente pensado. As parcerias com o espaço externo precisam ser pensadas para que a gente possa ampliar o tempo de permanência desse aluno e partir para um ensino que possa levar para um período integral. Agora, é muita responsabilidade e isso precisa ser encarado mesmo, com cuidado. Só corroborando o que a senhora disse, tem aluno que sai do ensino médio sem ter contato com o laboratório. Pois é. Isso acontece, não é isso, professor? Acontece, sim. E o fato é o seguinte, que os espaços internos estão sendo dilapidados, né, em função da superlotação. Exatamente. Transforma em sala de aula. E aí tem, por exemplo, eu recebi uma denúncia recentemente de que uma brinquedoteca numa escola de educação infantil foi desativada, que é uma mistura de um local de brinquedo, mas também tem livros, uma biblioteca. Já para inserir a criança no mundo da leitura, né? Aos 3, 4 anos de idade, ela foi desativada para virar uma sala de aula que vai ser dividida por 2 turmas, acima do limite de metro quadrado por aluno, aluno por metro quadrado, né? Então, esses espaços estão sendo dilapidados, né, por falta de planejamento. Quando a gente pensa em ensino integral, aí tem uma questão assim, uma coisa é o mais educação, que o ensino integral que incide sobretudo no ensino fundamental. Agora, como é que a gente pensa, e é isso que precisa de planejamento, como é que a gente pensa em uma educação integral, um período integral, para um aluno de 2 anos, 3 anos, 6 meses? Exatamente. Né, 4 anos. Porque provavelmente ele não vai para um centro. Não, esses não vão. Sozinho, né? O pai não vai poder levá-lo porque ele está trabalhando, o pai ou a mãe. Então, como é que se pensa isso, né? Como é que se formula uma política pública de período integral para esse aluno, né? E aí é distinto, o período integral para esse aluno é distinto do período integral de um aluno de 14 anos. Sem dúvida, de 13 anos. Sem dúvida. Então, são planejamentos distintos, diferentes, que a Secretaria não fez, né? Simplesmente foi lá, implantou o ensino integral e acabou superlotando ainda mais as salas que já estavam superlotadas em 2012 e 2011. Né? Então, tudo precisa ser repensado quando a gente discute período integral. Né? A gente precisa, de fato, de um planejamento específico por etapa de ensino, por aparelho escolar. Os aparelhos precisam ser avaliados, né? Precisam saber se não comporta mais. Então, qual é o planejamento de se construir novos aparelhos escolares naquele bairro? Né? Recentemente, a Secretaria respondeu um protocolo e que ela não tem planejamento para inaugurar nenhuma C e EMEI nos próximos anos. Isso é sério. Se ela não tem planejamento para inaugurar nenhuma escola nos próximos anos, então como é que nós podemos estar discutindo agora o período integral? Como é que nós vamos resolver a superlotação? Né? Se me permite, sei que a gente está quase no nosso horário aqui, mas isso que o professor Leonardo coloca é uma coisa séria. Outro dia, nós estávamos numa comunidade aqui na Lapa, numa reunião com a comunidade, inclusive com a secretária Débora Vendramini, discutindo lá a necessidade de uma creche lá na região da Lapa, né? Primeiro porque é uma novidade que o Leonardo está dizendo que não tem previsão. A secretária disse que tem previsão para a inauguração do protocolo não tem previsão. Alguns meses, né, este ano que vem, inauguração de novas escolas. Mas uma coisa que eu tenho me batido muito esse ano aqui, por exemplo, eu não sei, posso estar equivocado, mas Ribeirão Preto não tem um censo escolar. Eu já cobrei isso da secretária em requerimento, a resposta veio que não existe. Aí no dia da audiência ela falou que tem um estudo de demanda e tal. Agora, como que a gente pode planejar a educação do município se nós não temos um censo que possa identificar
quantas são as crianças que estão fora da escola, quantas que estão dentro, por bairro, por faixa etária, para que você possa planejar, naquele bairro tem que ter uma escola de educação infantil, naquele outro uma escola fundamental. Se nós não trabalharmos com isso, fica difícil planejar, né? A secretária disse naquela reunião que nascem 7.000 crianças por ano em Ribeirão Preto, segundo a Secretaria da Saúde. Eu questionei a secretária e falei, acho importante vocês trabalharem com esse dado, mas eu gostaria que esse dado não fosse da Secretaria da Saúde, fosse da Secretaria da Educação, por meio de um censo escolar. Né? Então, acho que também faz parte dos gastos em educação, professora Elza, gastar com o censo escolar. Como é que você planeja a rede se você não tem um censo escolar? Uma central de dados na cidade, exatamente. Né? Tá certo? Você teria que ter isso informatizado nos computadores do município. Ó, quantas crianças estão procurando vagas e não estão encontrando? Você tem que trabalhar com esses dados, senão você não consegue planejar. Penso eu, como gestor público, dimensionar o tamanho da sua rede, dimensionar o tamanho das escolas que terão que ser construídas. Ou seja, não tem planejamento se você não tiver censo escolar, saber quantas crianças tem no município, aonde elas estão, em quais bairros elas estão, quais são as escolas, quais são os bairros que necessitam de escola de educação infantil, quais aquelas que necessitam de escola fundamental. Porque se a gente não tiver informação, fica difícil planejar. Né? Essa situação ela vem com o levantamento de cadastro que é feito nesse período, né? Setembro, outubro. Setembro é um mês que fica aberto para os alunos que não são da rede procurarem a rede se tiverem intenção de estudar nela. Mas em julho em outubro, ela envia para o MEC o censo do Fundeb e do PNAE. Exato. Em outubro, faça a matrícula dos alunos que já são da própria rede para ver essa demanda para o próximo ano. Mas esse levantamento de um censo que realmente possa incidir naquele planejamento que você precisa fazer, muitas vezes não acontece. Acontece esse dado que o Leonardo acaba de colocar, que tem que ser enviado para o Fundeb para retirar recursos, tanto para merenda escolar como para os trabalhos dados até do custo tem, aluno. né? Como, por exemplo, os dados que foram conseguidos sobre a razão aluno-professor nas EMEIs, né? Que acabamos chegando à conclusão de superlotação em 50% delas. Agora, o que precisa, por incrível que pareça, parece absurdo isso. Eu tive que pegar o documento e contar um por um, 93 páginas, e eu comecei a contar e depois uma outra pessoa terminou. Né? O que falta é organizar os documentos. Exatamente. Os documentos estão lá, por exemplo, tem o censo do Fundeb e do PNAE, né, da alimentação escolar? Tá. Então, o censo está aqui. Então, essa escola está nesse bairro, essa está nesse bairro, essa está nesse bairro. Isso não é feito. Né? O que tem nesse bairro, né, que estão essa CEI, essa MEI, esse MF? Né? Isso não é feito. Os dados são apenas tabulados, digamos assim. Numa era de quantidade, de Twitter, das redes sociais a todo vapor, nós estamos com um documento ainda numerando não dá. Agora, professor Leonardo, me corrija se eu estiver errado, mas toda essa informação de dados que você está me dizendo que tem, ela vem da procura, da demanda feita nesse período de inscrição, vamos chamar assim. Agora, segundo a resposta ao requerimento que eu fiz, uma família pode se inscrever em 2, 3 escolas. Pode. Então por isso que eu digo. Então não é um dado... não é um dado confiável. Específico. E ela faz isso, não é nem culpa da família, ela faz isso para garantir vaga. Claro. Por isso que eu penso que teria que se trabalhar nos modos que trabalha o IBGE com o censo demográfico, fazer um censo escolar necessário. De Ribeirão Preto para saber quantas crianças necessitam de escola, quantas que estão... matriculado não, né? Então, o assunto, ele não termina aqui, ele vai continuar com certeza. Quero agradecer a presença do vereador Beto Canguçu, da professora Elza Rossi, do professor Leonardo Sacramento e agradecer a sua audiência. Muito obrigado, até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.